Tem coisa que parece destino. E quando o destino resolve dar as caras no futebol, a gente sente. A gente percebe. E é isso que está acontecendo com a possível volta de Hernan Crespo ao São Paulo. Não é só um técnico voltando, é uma conexão, sendo reacesa. É a chance de Luan, aquele volante que a gente aprendeu a respeitar e a cobrar, reencontrar seu melhor futebol. Crespo e Luan já se conhecem. Já viveram bons momentos juntos. Aquele título do Paulistão 2021, que parecia pequeno, mas que na verdade foi gigante pro torcedor são paulino. Teve o dedo dos dois. Teve Crespo ajustando o time. Teve Luan comendo a bola no meio de campo. Aquilo não foi sorte. Aquilo foi trabalho. Foi encaixe. E agora, com o possível retorno do argentino, a pergunta que não quer calar: será que Luan volta a ter protagonismo? Porque, olha, a verdade é que Luan foi sumindo. De um pilar, virou quase figurante. Ninguém entende muito bem o que aconteceu. Lesão, problema físico, falta de confiança dos técnicos que vieram depois. Só sei que ele virou reserva, e o torcedor ficou sem entender. Mas quem viu aquele Paulistão, quem viu a Libertadores que a gente fez com Crespo, sabe do que o Luan é capaz. E é isso que faz essa história ser tão interessante. Crespo não é qualquer um. Ele conhece o clube, conhece a pressão, conhece o estilo da torcida. Ele sabe o peso de colocar um cara como Luan em campo. Não vai queimar o jogador. Vai saber usar. Vai saber extrair. Vai dar confiança. E, meu amigo, com confiança, o Luan vira monstro naquele meio. O São Paulo tá carente de jogadores com pegada, com raça, com leitura de jogo. A gente tem volante, que taca de lado, que faz o feijão com arroz. Mas é aquele cara que morde, que destrói o contra-ataque adversário, que antecipa a jogada, que dá carrinho certo. Esse cara, quando tá bem fisicamente, é o Luan. Não dá para esquecer que ele foi fundamental naquele time que voltou a ganhar título depois de quase uma década. Ele era o escudo da zaga. Era o pilar que sustentava o sistema. E Crespo sabia disso. Sabia tanto que bancou o garoto em vários jogos grandes, confiou e foi recompensado. Agora, com Dorival fora e Crespo podendo voltar, a esperança volta junto. Porque, vamos falar a verdade, o meio de campo do São Paulo precisa de identidade. Precisa de cara. Precisa de alguém que represente o torcedor. E Luan, quando tá em forma, representa isso demais. Vai na bola, vai na raça, vai no grito. Crespo pode ser o cara que vai devolver isso pra gente. Pode ser o treinador que vai olhar pro Luan e dizer: você é titular comigo. E isso muda tudo. Isso muda a dinâmica do time. Muda a postura. Muda até a vontade do jogador. Porque não tem nada pior do que jogador sem perspectiva. Luan precisa se sentir importante de novo. E mais, Luan é cria da base. Ele sabe o que é o Morumbi cheio. Ele sabe o que é pressão. Ele já jogou o clássico grande. Já pegou o Libertadores. Não vai tremer. Ele só precisa de um técnico que dê moral. Que coloque ele em campo com sequência. E quem já fez isso foi Hernan Crespo. Tá na cara que essa volta pode reacender uma faísca que parecia apagada. Crespo é um cara que entende de grupo. Sabe lidar com o jogador. Não vai inventar. Vai armar o time com lógica. E Luan é peça lógica num esquema que busca solidez defensiva e agressividade com a bola. A torcida precisa ficar atenta a isso. Porque não é só uma contratação de técnico. É uma mudança de eixo. É a chance de reviver uma parceria que deu certo, que funcionou e, principalmente, que pode ser o diferencial numa temporada onde o São Paulo ainda busca se encontrar. Luan não desaprendeu a jogar. Isso é fato. O que ele precisa é de ambiente favorável, de respaldo, de estrutura. E Crespo pode oferecer tudo isso. Já ofereceu uma vez. Sabe como trabalhar o psicológico do grupo. Sabe motivar. Sabe blindar o elenco. E o São Paulo precisa disso. Urgente. Porque tem jogador que parece desligado, que entra em campo meio sem alma. E Luan não é desses. Ele é raiz. Ele é suor. É aquele que joga com cara de final até em treino. E o torcedor percebe isso. Aplaude isso. Não é só uma questão tática. É uma questão de identidade. Crespo pode trazer de volta a identidade de um São Paulo que luta, que compete, que não se entrega fácil,
E isso começa pelo meio. Começa com Luan, com um sistema que tenha pulmão, que tenha combate, que tenha resistência e vamos lembrar. O futebol mudou hoje. Time que não tem meio combativo, sofre. Time que não tem marcação forte, que não tem imposição física, apanha. E o São Paulo apanhou demais nos últimos tempos. Tá na hora de reagir, de recuperar essa força. Luan pode ser esse ponto de virada, mas ele precisa de comando, precisa de uma cabeça pensante que saiba onde e como utilizá-lo, que dê minutos, que dê rodagem, que dê função tática clara. E Crespo já mostrou que sabe fazer isso como poucos. O torcedor são paulino tá carente de ídolos da base. A gente vê nomes surgirem e sumirem num piscar de olhos. Luan é um dos poucos que ainda pode se firmar, que ainda pode deixar marca, mas precisa do ambiente certo. E Crespo pode ser o maestro dessa retomada. Se tudo isso acontecer e se dar certo, o São Paulo ganha não só um treinador com ideias modernas, ganha também um reforço interno de peso. Porque um Luan bem fisicamente e com moral é reforço de primeira linha. É jogador de titularidade indiscutível. E olha que isso vem numa hora crucial. O calendário é pesado. As competições exigem rodagem. Exigem elenco com opções. E recuperar um cara como Luan é como fazer uma contratação. É como ganhar um jogador novo. Só que com DNA tricolor. A gente torce para essa volta do Crespo se concretizar. Porque ela simboliza muita coisa. Ela simboliza um reencontro, um recomeço, uma reconstrução e, quem sabe, uma nova fase, onde o São Paulo volte a ser protagonista em tudo. Futebol é feito dessas histórias, dessas voltas, dessas parcerias que parecem ter sido feitas para dar certo. Crespo e Luan, juntos de novo, podem escrever mais um capítulo bonito com a camisa do São Paulo. E a torcida vai apoiar, vai acreditar, vai empurrar. Porque a gente não esquece o que viu em 2021. A gente viu um time organizado, viu um elenco comprometido, viu um São Paulo que fazia frente para qualquer adversário, e viu um Luan que era dono do meio-campo, um pitbull, um monstro. Então, que venha o Crespo, que venha a nova chance pro Luan, que venha essa nova fase. O torcedor tá esperando. Tá pronto. Tá querendo se reconectar com o time. E isso começa com jogadores que representam a camisa e com um técnico que entenda isso. Tá aí uma oportunidade de ouro pro São Paulo, de virar a chave, de resgatar valores, de trazer de volta aquele espírito de luta que a gente tanto cobra. A bola tá com a diretoria. A gente só espera que eles joguem certo dessa vez. Porque o torcedor cansou de esperar. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Se você é torcedor do São Paulo e está com o coração preparado para fortes emoções, então se segura na cadeira, porque o que a gente vai te contar agora pode mexer com os alicerces do futebol brasileiro. Uma bomba caiu no noticiário esportivo nas últimas horas, e quem soltou essa notícia foi ninguém menos que o polêmico e sempre bem informado jornalista pilhado. Segundo ele, o atacante Anthony Martial, sim, aquele mesmo que brilhou no Manchester United e na seleção francesa, está a caminho do nosso tricolor. É isso mesmo que você leu. Martial pode vestir a camisa do São Paulo. A revelação caiu como um raio entre os torcedores são paulinos, que foram às redes sociais expressar toda sua empolgação com a possibilidade de contar com um nome de peso internacional no elenco. Pilhado, conhecido por suas fontes quentes e por não medir palavras, deixou claro em seu canal que a negociação não está apenas em fase inicial, mas que há movimentos concretos sendo feitos nos bastidores para trazer o craque francês para o Morumbi. O nome de Martial é sinônimo de qualidade. Rápido, habilidoso, dono de um chute poderoso e de um estilo refinado, ele sempre foi apontado como uma joia do futebol europeu. Apesar de não ter alcançado todo o estrelato que muitos previam no Manchester United, o atacante de 28 anos ainda tem muito futebol para mostrar e o São Paulo pode ser o palco perfeito para essa nova fase da carreira do francês. A informação de pilhado diz que a diretoria tricolor, liderada por Júlio Casares, estaria disposta a fazer um esforço financeiro significativo para garantir a contratação.
Seria, sem dúvida, uma das maiores bombas do futebol brasileiro nesta década. Uma movimentação ousada, que mostra que o São Paulo está mesmo disposto a brigar com os gigantes sul-americanos também no mercado da bola. Fontes ligadas ao clube revelaram que a atual diretoria está tentando montar um time capaz de repetir os grandes feitos históricos do tricolor. A ideia seria reforçar o elenco com jogadores experientes e com bagagem internacional para elevar o patamar técnico da equipe e aumentar as chances em competições como o Brasileirão e a Libertadores. Ainda segundo Pilhado, o São Paulo está oferecendo um projeto ambicioso à MART e a ele, mais do que dinheiro, o clube estaria apostando em algo que sempre foi o diferencial do Morumbi: paixão, grandeza e história. O tricolor quer convencer o francês de que, no Brasil, há vida de alto nível no futebol e que o São Paulo é o lugar ideal para isso. Torcedores já começaram a sonhar com um ataque formado por Martial, Calero e Lucas. Imagina só essa trinca infernal colocando defesas adversárias na roda? O Morumbi seria palco de espetáculos semanais, com dribles desconcertantes, velocidade e muitos gols. A perspectiva é de um São Paulo letal e imprevisível no setor ofensivo. Martial chegaria como uma verdadeira estrela internacional. E não seria a primeira vez que o São Paulo apostaria alto em nomes consagrados da Europa. Basta lembrar de nomes como Kaká, Lugano, Hernanes e outros tantos que vieram com status de ídolos e mezeram com o imaginário do torcedor tricolor. O jornalista Pilhado foi além e disse que Martial teria manifestado interesse em jogar no Brasil. Segundo ele, o atacante já teria ouvido relatos positivos sobre a atmosfera única do futebol brasileiro, o calor da torcida e a competitividade dos campeonatos. Um novo desafio em sua carreira é um país onde o futebol é religião. Outro ponto que pesa a favor da possível vinda de Martial é o momento atual do futebol europeu, onde alguns clubes de elite estão passando por reformulações e outros estão apostando em nomes mais jovens. Com isso, o francês busca novos ares para retomar sua melhor forma e voltar a ser protagonista. Nos bastidores, fala-se que empresários brasileiros e franceses já estariam alinhando os termos da proposta. A operação é considerada delicada, mas viável. Há até quem diga que uma reunião virtual entre o staff de Martial e membros da diretoria são paulina já teria acontecido nos últimos dias. Os torcedores estão em êxtase com a notícia. Perfis nas redes sociais já compartilham montagens do craque francês vestindo a camisa tricolor e comemorando gols no Morumbi. A hashtag Martial no São Paulo chegou aos assuntos mais comentados em poucos minutos após o vídeo de Pilhado ir ao ar. Mesmo sendo um rumor, a empolgação é inevitável. Afinal, o São Paulo vive um momento de reconstrução e de grandes ambições. Com uma base sólida, um elenco forte e um projeto esportivo que visa conquistas de peso, a chegada de um jogador do calibre de Martial seria o combustível que faltava para incendiar de vez a temporada. Júlio Casares, que já provou ser um presidente ousado e visionário, não nega que o clube está buscando reforços de impacto. Em entrevistas recentes, ele afirmou que o torcedor pode esperar grandes surpresas até o fim da janela de transferências. Será Martial uma delas? Dentro do CT da Barra Funda, o clima é de expectativa. A comissão técnica acompanha de perto as movimentações da diretoria, enquanto os jogadores alimentam a curiosidade sobre uma possível chegada de Martial. Alguns, inclusive, já seguem o francês nas redes sociais, alimentando ainda mais os boatos. O técnico Zubeldia, que vem fazendo um excelente trabalho, também seria peça-chave nesse processo. Conhecido por sua capacidade de extrair o melhor dos atletas e montar equipes equilibradas, ele teria sinalizado positivamente à diretoria para a contratação do atacante e o perfil de Martial se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do treinador. Um atacante móvel, que pode jogar pelos lados ou mais centralizado, com capacidade de finalização e participação ativa na construção das jogadas. Seria um reforço de luxo para um time que busca ser protagonista. Além do apelo técnico, Martial traria impacto comercial e midiático. Sua presença atrairia holofotes internacionais, ampliaria o alcance da marca São Paulo e certamente impulsionaria a venda de camisas e produtos oficiais, um verdadeiro negócio de múltiplas frentes. A diretoria são paulina sabe que o momento é oportuno.
Com a torcida voltando em massa aos estádios, patrocinadores em alta e uma boa colocação no cenário esportivo, o clube tem hoje um ambiente propício para ousadias como essa. Ainda há muita cautela em relação ao rumor. Fontes internas evitam confirmar ou negar qualquer negociação, mas o simples fato de o nome de Martial ter sido ventilado já é motivo suficiente para manter o torcedor empolgado e com os olhos vidrados nos próximos passos do clube. Essa movimentação também levanta uma pergunta interessante. Será que estamos diante de uma nova era no São Paulo? Uma era em que o clube volta a ser destino preferencial de craques internacionais, em busca de novos desafios e conquistas. Enquanto isso, o elenco tricolor segue sua rotina de treinos, jogos e preparação intensa. Mas nos corredores do Morumbi e nas rodas de conversa dos torcedores, só se fala em uma coisa: a possível chegada de Antony Martial. Pilhado promete soltar mais informações nos próximos dias. Segundo ele, os próximos capítulos dessa novela podem surpreender ainda mais. E conhecendo o jornalista, é bom não duvidar onde há fumaça, há fogo. A contratação de Martial seria também um recado claro ao mercado. O São Paulo está vivo, está forte e quer voltar ao topo. Um recado para os rivais, para os investidores e para os próprios torcedores: o tricolor está em movimento. Em termos de marketing esportivo, a vinda de Martial abriria portas para novos patrocínios e parcerias. Marcas europeias já demonstraram interesse em associar sua imagem ao futebol brasileiro, e um jogador com passaporte francês poderia ser o elo perfeito. Para Martial, a vinda ao Brasil significaria mais do que uma transferência. Seria a chance de redescobrir seu futebol, de brilhar em um cenário apaixonado e de escrever um novo capítulo em sua carreira. Um capítulo que pode ser épico, se escrito no Morumbi. Os bastidores continuam fervendo, e a expectativa aumenta a cada dia. A torcida, por sua vez, já começou a fazer a sua parte. Mensagens de boas-vindas, montagens, hashtags e até músicas dedicadas ao atacante tomaram conta das redes. Se o rumor se confirmar, o São Paulo estará dando um dos maiores passos de sua história recente. Um reforço que pode mudar o rumo da temporada e reacender o sonho de títulos expressivos. Um novo ídolo pode estar a caminho. O torcedor são paulino, apaixonado e exigente, sabe reconhecer quando o clube se movimenta com ambição. E desta vez, tudo indica que o São Paulo está mirando alto. Martial pode ser a cereja no bolo de um elenco que já mostrou qualidade. E mesmo que ainda seja um rumor, é impossível não sonhar, porque sonhar faz parte do futebol. E no São Paulo, quando o sonho se junta com a paixão, tudo pode acontecer. Que venham os próximos capítulos e que sejam gloriosos. Agora, é esperar. Esperar e acreditar. Porque, no Morumbi, a esperança nunca morre. E quem sabe, muito em breve, a gente não veja Antony Martial correndo pelo gramado, vestindo o manto sagrado e fazendo história com a camisa mais pesada do Brasil. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.